Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando essa videoaula com duas intenções. A primeira delas é fazer uma revisão de conteúdo, né? Dar uma olhadinha no conteúdo, nas questões sobre equações de segundo grau, tá? O que que é, como é que a gente reconhece, como é que a gente resolve, seja ela completa ou incompleta. E o segundo objetivo é resolver o quiz 2, que está diretamente relacionado com as questões de equações de segundo grau. Tá? Isso até como forma de revisional para o nosso simulado que vai acontecer na quarta-feira. Tá bom? Então, vamos lá então, me acompanha. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é o que é uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau tem duas características importantes. Primeiro, é uma equação, que quer dizer que nós temos um sinal de igual, uma igualdade. É alguma coisa igual a outra. Além disso, nós temos uma variável. E essa variável tem como expoente máximo o 2, para que seja considerada uma equação de segundo grau. E ela tem como forma geral a seguinte cara: um coeficiente qualquer que multiplica essa variável elevado ao quadrado, mais um outro coeficiente multiplicado pelo x, mais um outro coeficiente que está considerando aqui um termo independente, que não tem x. Numa equação de segundo grau, o a não pode ser zero, porque se ele zerar, vai desaparecer com essa primeira parte, ou seja, ela deixa de ser do segundo grau. Agora, o b e o c pode. Então, quando b ou c forem zeros, nós consideramos uma equação de segundo grau incompleta. E quando eu tenho essa cara aqui, tanto a quanto b quanto c diferentes de zero, nós temos uma equação de segundo grau completa. Outra coisa importante é que uma equação do segundo grau, ela pode ter até duas raízes. Não quer dizer que ela sempre tenha duas raízes. Ela pode não ter nenhuma, como ela pode ter, né, consideramos aí, uma única raiz, ou ela pode ter essas duas. Não pode ter mais do que isso. Então são só essas três possibilidades: ou nenhuma raiz, ou uma única raiz, que eu também posso considerar que são duas raízes iguais, ou duas raízes diferentes. Tá? Para que eu chegue a essa conclusão, eu não preciso realmente calcular todas as raízes. Nós podemos apenas calcular o valor do delta, que é o discriminante. E lembra lá que a equação do delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, conclusão. Se eu tiver aqui o delta igual a zero, nós teremos quantas raízes? Nós teremos uma única raiz, ou a gente pode dizer que são duas iguais. Tá? Duas iguais, ou uma raiz única. Nós podemos ter também o delta com valor negativo, ou seja, um valor de delta menor do que zero. Nesse caso, quantas raízes reais nós teremos? Nenhuma. Tá? Então, o delta, se ele for negativo, ele não vai apresentar nenhuma raiz real. E se o delta for maior do que zero, né, um valor positivo, eu posso extrair a raiz, então nós teremos duas raízes reais e diferentes. Por que que isso acontece? Porque o delta, quando nós fazemos a equação na fórmula resolutiva por Bhaskara, esse delta na variável x vai ser menos b, ele vai estar dentro de uma raiz quadrada. Portanto, a raiz de zero é o próprio zero, ou seja, somar ou subtrair não faz diferença, porque o zero é o elemento neutro da soma. Se ele for negativo, ele estará dentro de uma raiz quadrada, então nós não poderemos tirar uma raiz de um número negativo. E se ele for positivo, nós temos uma raiz, nós temos como tirar a raiz. Pode até ser que seja um número irracional, mas nos números reais é possível tirar a raiz de qualquer número positivo, tá bom? Então por isso que eu tenho essas conclusões a partir do delta. Essa é uma das maneiras de eu chegar a obter as duas raízes, uma utilizando o sinal de mais aqui, a outra o sinal de menos. Uma outra forma de chegar a uma solução de uma equação de segundo grau, seja ela completa ou incompleta, é utilizando as relações de soma e produto. Então, soma é eu somar as duas raízes de uma equação de segundo grau, sejam elas iguais ou diferentes. E o produto, né, é eu multiplicar essas raízes, sejam elas iguais ou diferentes. A soma
ela pode ser obtida simplesmente olhando a equação geral. E ela vai ser menos b, então, ou seja, o coeficiente que multiplica o x, dividido por a. E o produto é a mesma lógica, seria o c dividido por a. A diferença é, aqui eu tenho um sinalzinho de menos, quer dizer que seria o b com o sinal trocado, e aqui é o próprio c sobre o a. Então, lembrando que uma equação pode ser escrita como ax² mais bx mais c igual a zero. Se eu considerar o meu a igual a 1, então considerar aqui ó, o meu a igual a 1, quem que é o b? É a soma com o sinal trocado. Eu posso escrever aqui, ó, menos a soma com o sinal trocado. Esse é meu b. E quem que vai ser meu c? O próprio produto. Então, isso vai ser quando a for igual a 1, como aconteceu aqui. Então, o meu b é simplesmente a soma com o sinal trocado e o meu c é simplesmente o produto. Então, quando eu tenho duas raízes, eu facilmente obtenho a equação. Vamos supor que as minhas duas raízes são, sei lá, 5 e menos 2. Como é que ficaria a minha equação para que dê essas raízes? Basta eu somar, a soma dos dois vai ser 3 e o produto dos dois vai ser menos 10. Então, como é que ficaria a equação? X², aqui ó, vai a soma com o sinal trocado. Se a soma deu 3, aqui ficaria menos 3 que multiplica o x. E o produto é o produto com o mesmo sinal. Se o produto foi menos 10, aqui ficaria menos 10 igual a zero. Essa é uma forma de escrever as equações a partir das raízes. Então essas relações aqui são importantes, né? É bom vocês memorizarem isso aí para fazer a avaliação, porque vai precisar. Saber que a soma das raízes é menos b sobre a e que o produto é c sobre a. Bom, eu acho que a partir daqui nós já podemos começar a resolução do nosso quiz. Tá? Acredito que nós não teremos tanta dificuldade. E lá eu mostro, inclusive, como eu poderia resolver as nossas equações que são incompletas. Nós temos maneiras diferenciadas aí para resolvê-las, embora elas também possam ser resolvidas ou pelo método da soma e do produto ou pelo método das formas resolutivas delta e Bhaskara. Tá? Então vamos lá. A primeira questão do quiz é só uma questão de montar a equação, não tem necessidade de resolvê-la, é uma questão até bobinha, porque é apenas para a gente memorizar, né? Lembrar qual é a posição do coeficiente A, qual é a posição do coeficiente B e do coeficiente C. Então, ó, eu tenho o A igual a, na primeira linha, o A igual a 3, o B igual a menos 2 e o C igual a 1. Ele até dá uma cola. Então, o A multiplica o x², o B multiplica o x e o C é o termo independente. Então, a primeira linha fica simplesmente 3x² menos 2x mais 1 igual a zero. Na letra B, então, vou fazer rapidinho aqui. O A vale menos 1, então menos 1x². Lembrando que o 1 não precisa aparecer. O B, ele é zero, então vai sumir com o x, né? Vai multiplicar por zero, e ele pode ser cortado fora. E o termo independente é 7, então fica menos x² mais 7 igual a zero. Na terceira linha, o A vale 1, então, mas como é positivo agora fica x². O B vale menos 5, então menos 5 aqui vai multiplicar o x. E o C vale menos 6, isso vai ser igual a zero. E na última linha, novamente o B zerou, ou seja, o termo do x sumiu. Vai ficar 2x² menos 25 é igual a zero. Simplesmente isso, não há necessidade de resolução. Na letra B, é escrever as equações de segundo grau na forma reduzida. Ou seja, é deixar elas com essa cara aqui, onde está igual a zero. Juntar todos os termos semelhantes e igualar a zero. A ideia é passar todo mundo para o mesmo lado e juntar os semelhantes depois. Primeira linha aqui, então. Ó, vamos organizar já. O menos 11x² é o primeiro. O segundo é o termo com x, está lá na direita. Passa ele para o outro lado, então ele vai ter que mudar o sinal dele. Passa positivo. E por último, o 5 continua do mesmo lado, então ele continua com o mesmo sinal. Essa é a primeira linha. A segunda, então, ó, x² vai ter que mudar de lado, então ele muda e passa positivo. O termo com x tem só esse, que já está do lado esquerdo,
Então, eu só repito 3x. E termos independentes, nós temos esse 4 e esse 2 que passa negativo. Então, fica 4 menos 2, que é 2. Então, essa é a segunda linha. A terceira, antes eu tenho que fazer os aparecimentos, tenho que fazer as contas para sumir com esse parênteses. Talvez seja ruim de ver, ó, é x que multiplica x mais 2 igual a 5. Então, primeira coisa, ó, faz a distributiva, ficaria x ao quadrado mais 2x. E esse 5 que estava subtraindo do lado direito passa com o sinal trocado para o lado esquerdo e eu posso igualar a zero. Pronto, já está até certinho já na ordem. O quadrado, o x e o termo independente. Na última aqui nós temos uma diferença ao quadrado. Então lembre que não é simplesmente pegar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. É o quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo. Quadrado primeiro, 2x ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado é 4, e x ao quadrado é x ao quadrado, menos 2 vezes 2x dá 4x. 4x vezes 1 dá o próprio 4x, mais o quadrado de 1, que é 1. E esse 1 que estava lá do outro lado somando, vou passar já para o lado esquerdo, subtraindo, e eu posso igualar a zero. Nesse caso, eu tenho termos semelhantes que ainda posso juntar. Esse 1 com esse menos 1, ó, os dois são termos independentes, que não tem x, e ao somá-los, que vai dar zero. Então, finalizando aqui, essa última linha ficaria 4x² menos 4x igual a zero. É uma equação incompleta, porque o termo independente é igual a zero. Na questão 3, a ideia é verificar se 1 é raiz das equações abaixo. Nós temos duas maneiras. Uma delas seria calcular as verdadeiras raízes aqui, para saber se o 1 se encaixa. E a outra maneira que nós vamos utilizar aqui é substituir. Para testar se o 1 é raiz aqui da primeira, eu coloco o 1 no lugar do x e ver se eu mantenho a igualdade entre os dois lados. Então aqui ficaria, ó, no lugar do x eu coloco 1, então fica 1 ao quadrado, menos 1 igual a 2. Menos 1 ao quadrado dá 1. E 1 menos 1 é 0. Então, 0 é igual a 2? Não, é diferente. Então, nesse caso, o 1 não é raiz. Testando a próxima, nós temos 7 vezes 1 menos 1 tem que ser igual a 0. 7 vezes 1 é 7. 7 menos 1 é 6. Então, 6 é diferente de 0. Então, aqui também não é raiz. E na última linha, vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado, menos 2 é igual a 0. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 é 2. Então, ficou 2 menos 2, que é 0. Então, 0 é igual a 0. Então, a única equação que nós podemos concluir que é raiz é na última. Então, apenas nessa última, o 1 é raiz. Na questão 4, é apenas classificar se é uma equação completa ou incompleta. E para fazer isso, basta verificar se o B ou o C for zero. Se um desses já for zero, eu já posso considerar como sendo incompleta. E ela será completa quando for tanto A, quanto B, quanto C diferentes de zero. Na primeira aqui, então, está faltando o termo B. Né? Nesse caso, ó, o B é igual a zero. Então, eu sei que ela é incompleta. Na letra B, está tudo aqui, ó, tanto A, quanto B, quanto C. Então, ela é completa. Na letra C também está completa, ó, porque eu tenho o A, o B e o C. Então, ela também está completa. E na última aqui, de novo, o nosso B é igual a zero. Portanto, ela é incompleta. Simples assim. A questão 5. Sabendo que 2 é raiz da equação, isso quer dizer que se eu colocar o 2 no lugar do x, vai acontecer o que aconteceu aqui, ó. Eu mantenho a igualdade entre os dois lados. Então, se eu jogar o 2 no lugar do x, eu mantenho a igualdade e daí eu posso calcular o p, que é isso que a gente vai fazer, ó. Então, aonde tiver aqui um x, eu vou jogar o 2 no lugar
porque ele nos disse que o 2 era raiz. Então, vai ficar nesse lugar aqui e nesse lugar aqui, eu vou colocar o 2. 2p menos 1, que multiplica 2 ao quadrado, menos 2p vezes 2, menos 2 é igual a zero. 2p menos 1, vou manter aqui por enquanto, vou fazer primeira potência, 2 ao quadrado, que é 4, menos 2 vezes 2, que é 4p, menos 2 é igual a zero. Aplico a distributiva aqui, 8p menos 4, menos 4p menos 2 igual a zero. Equação do primeiro grau simples, né? Tem uma única variável, e essa variável ela tem aqui um expoente igual a 1, então ela é do primeiro grau. Juntos semelhantes, 8p menos 4p vai dar 4p, e o restante que não tem a variável eu jogo para o outro lado. Mas eu vou somar aqui antes, ó, menos 4 com menos 2 daria menos 6 do lado esquerdo. Eu passo para o lado direito com o sinal positivo. Para finalizar, o P vai ser igual a 6 quartos, que simplificando por 2, tanto em cima quanto embaixo, vai dar 3 meios. Então, esse é o valor do P na equação, na questão 5, né, do nosso quiz. Tá? Questão 6 fala o seguinte: o valor de m, de modo que a equação tenha uma das raízes igual a 3. Mas se está me dizendo que o 3 já é uma das raízes, quer dizer que se eu colocar o 3 no lugar do x, já vai funcionar. Já vai manter a igualdade. Não me interessa qual que é a outra raiz. Só me interessa que uma delas vale 3. Primeiro que eu vou repetir toda a equação. E no lugar do x, eu vou colocar essa uma raiz que ele me disse que tem. 5 vezes 3 ao quadrado, menos 2m menos 1, que multiplica x, mais 2m, que é igual a zero. Agora, 5 vezes 9, vou direto aqui, que é 45, menos, vou fazer aqui distributiva, tá bom? Menos com mais aqui vai dar menos, 2m vezes 3, que dá 6m, menos vezes menos dá mais 1, 1 vezes 3 vai dar 3. Somado ainda com 2m igual a zero. Juntando semelhantes, 6m com 2m vai dar menos 4m. 45 mais 3 dá 48 positivo. Passa para o outro lado, 48 negativo. M é igual a 12. Então, se o m for igual a 12, nós temos que uma das raízes dessa nossa equação vai ser o 3. A questão 7, identifique o coeficiente e calcule o discriminante para cada equação. Só falar, tá? Quer falar quanto que vale o A, B e C? A vale 2, B menos 11, C vale 5. A vale 2, B vale 4 e C vale 4. A vale menos 5. Ué, mas não é o primeiro, não tem importância. O A é quem multiplica x quadrado. Então, A é menos 5. O B é menos 2, que tem que vir para cá. E o C vale 4. A ideia aqui é calcular o discriminante. Quem que é o discriminante? É o delta. Então, nós vamos calcular o delta para cada uma dessas equações. Então, primeiro, a letra A, o delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O b vale menos 11. E menos 11 ao quadrado. Então, primeiro eu vou colocar, depois eu faço a continha. Menos 4 vezes o A, que vale 2, vezes o C, que vale 5. 11 ao quadrado, né, seja ele positivo ou negativo, vai dar 121. Menos 2 vezes 5 é 10, e 10 vezes 4, 40. Então, nosso delta vale 121 menos 40, que dá 81. Na letra B, o B vale 4. 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 4. Então, nosso delta vai ser 16 menos 16 vezes 2, né, que é 32. O nosso delta é menos
16. A letra C, quem que é o B? É o menos 2, então ficaria menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale menos 5, e o C, que vale 4. O delta, então, vai ser 4, aí menos com menos vai dar mais, 4 vezes 5 dá 20, e 20 vezes 4, 80. Então, nosso delta vai ser igual a 84. Perceba que não pede para você resolver, mas uma coisa que a gente pode concluir é a quantidade de raízes que nós teremos. Aqui nós teremos duas raízes diferentes, porque o nosso delta ele é maior do que zero. Aqui nós não teremos nenhuma raiz real, porque nosso delta é negativo. E aqui eu também terei duas raízes reais diferentes. Na página seguinte, nós temos ainda algumas questões, né, alguns itens da questão 7. O delta vai ser igual. Eu vou tentar fazer mais direto agora. O B, então nosso delta aqui é igual a 9. Na letra E, delta vai ser igual a menos 12. Na letra F, delta vai ser igual a 24. Aqui na letra G, delta é igual a zero. Então finalizamos a questão. Mas vamos tentar chegar à conclusão também. Ó. Aqui nós teremos duas raízes reais diferentes, porque o nosso delta é positivo. Aqui nós não teremos nenhuma raiz real, porque ele é negativo. Aqui duas raízes reais diferentes. E aqui eu posso considerar ou duas raízes reais iguais ou uma única raiz. A questão 8 é uma questão de marcar verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Se o discriminante da equação é igual a zero, ela tem duas raízes reais iguais. Acabamos de ver que é verdade. Se o discriminante da equação é menor do que zero, ou seja, se ele for negativo, nós não temos nenhuma raiz real. Ele está dizendo que tem duas. Então essa aqui é falsa. Se o discriminante da equação é maior do que zero, se ele for positivo, ele terá duas raízes reais diferentes. E foi exatamente o que ele disse. Então, essa aqui também é verdadeira. E se o discriminante da equação ele é igual a zero, nós temos duas raízes iguais, ou uma única raiz. Ele diz que nós não teremos nenhuma. Então, essa também é falsa. Então, fica verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Na questão 9, é para determinar as raízes das equações incompletas. Então, são todas elas incompletas. Lembra que eu posso utilizar três métodos diferentes. Eu posso utilizar o método delta e Bhaskara, que o delta e Bhaskara funciona para qualquer tipo de equação de segundo grau, seja completa ou incompleta. Eu posso utilizar o método da soma e do produto, né, onde a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Ou eu posso utilizar o método de acordo com se é o b ou o c igual a zero. Se é o b igual a zero, nós isolamos quem tem x para um lado e quem não tem para o outro. E se o c é igual a zero, nós colocamos o x em evidência para poder chegar às duas soluções. Então, eu passei as questões aqui para uma folha à parte, para ficar mais fácil de visualização e ter espaço para resolução também. Aqui, ó, como eu tenho o valor do A, que é 1, o B, que é menos 5, e está me faltando o valor do C, eu tenho dois termos com x. Então, nós colocamos o x em evidência. Aqui vai sobrar um x, aqui vai sobrar um menos 5. E eu faço o seguinte, como eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação me resulta em zero, é porque um dos termos vale zero. Então, ou esse cara que está aqui fora vale zero, ou quem está aqui dentro, que é o x menos 5, é que vale zero. Eu tiro então as duas soluções. A primeira, que eu vou chamar de x', vale zero. E a segunda, né, eu vou isolar o x, passo o menos 5 para o lado de lá. Então, o conjunto de solução da letra A, 0 e o 5. Simples assim. Na letra B, a ideia é a mesma. Tá? Eu tenho x nos dois, então eu vou colocar o x em evidência. Aqui vai sobrar menos x, e aqui vai sobrar o 12. Isso tudo igual a zero. Então, ou o x que está aqui fora vale zero, ou o menos x mais 12 equivale a zero.
Então, no caso aqui, eu vou passar, vai ficar menos x é igual a menos 12, ou seja, a segunda solução é que o x seja igual a 12 depois que eu multiplicar todo mundo por menos 1 aqui. Conjunto solução, 0 e 12. Toda vez que eu tiver o c igual a zero, uma das raízes vai ser zero. Perceba aqui, ó, tanto aqui quanto aqui apareceu uma das raízes igual a zero. E aqui não vai ser diferente, ó. Tanto aqui quanto aqui, o c equivale a zero. Então, uma das raízes com certeza será zero. De novo, coloco o x em evidência. Aqui vai sobrar agora o 5 e o x. E aqui vai sobrar 1. Então, uma das soluções é que o x seja igual a zero, e a outra, quem está aqui dentro, que é o 5x mais 1, seja igual a zero. Basta quem tem x para um lado, quem não tem para o outro. E agora o 5 dividindo, então o x vai ser igual a menos 1 quinto. Essa é a segunda solução. Conjunto de solução completo, zero, já esperávamos por isso, e o menos 1 quinto. Na letra D, colocamos o x em evidência, x menos 9 igual a zero. Primeira solução, o x vale zero. E a segunda, quem está lá dentro vale zero, ou seja, a segunda solução é 9 positivo. Conjunto de solução, zero, que já era esperado, e o 9. A partir da letra E, já não é o B, não é o C que está faltando, é o B. Então eu tenho o termo que um deles tem x, o outro não. Como é que a gente resolve? Separamos. Quem tem x para um lado e quem não tem, troca de lado, vai ficar positivo então. Agora esse quadrado ele passa também para o lado de lá, para deixar o x sozinho, e ele passa sempre como uma raiz quadrada. Mas não é uma raiz quadrada só, eu tenho que considerar ela tanto positiva quanto negativa. Então o x vai ser igual a mais ou menos a raiz do 9, que é 3. Conjunto solução, tanto 3 negativo quanto 3 positivo. Lembra que uma equação de segundo grau pode ter até duas raízes. Aqui a ideia é a mesma. Então eu vou isolar quem tem x de um lado, quem não tem passa para o outro, trocando o sinal. X quadrado vai ser igual a 1 e o 25 está multiplicando, passa dividindo. E agora eu passo o quadrado. Então x vai ser igual a mais ou menos, não esquece dessa raiz tanto positiva quanto negativa, raiz quadrada de 1 sobre 25. Então a raiz de 1 é 1 e a raiz de 25 é 5. Conjunto solução, tanto menos 1 quinto quanto 1 quinto. Uma coisa importante para se perceber também. Quando o c era igual a zero, uma das raízes era zero. Agora, quando o b é igual a zero, se eu tiver raiz, elas são opostas. Elas têm o mesmo módulo, mas têm sinais diferentes. Então, aqui, menos 3 e mais 3, e menos 1 quinto e mais 1 quinto. Na sequência, a letra G, eu também tenho, né, o b igual a zero. Então, eu vou isolar, passo 64 para o lado de lá. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 64. X é igual a mais ou menos 8. Já era esperado, né? Respostas com o mesmo módulo, mas sinais opostos. Então, a solução, menos o 8 e o mais 8. Aqui também, né, se eu tiver resposta, vai ser oposta, porque ela tem o b igual a zero. Só que a hora que eu isolo isso, o 16 passa para lá negativo, então o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 16. Alguns vão dizer, é mais ou menos 4. Errado. Por quê? A raiz quadrada de número negativo não existe nos números reais. E como nós estamos considerando apenas raízes reais, o conjunto solução é vazio, que eu posso escrever assim ou eu posso escrever assim. Tá? Nunca escrever os dois juntos. Ou é um ou é outro. A questão I, né, a ideia é a mesma. Tem o b igual a zero, então eu isolo. Quem tem x para um lado, quem não tem para o outro, sempre trocando o sinal quando troca o lado. Então, x ao quadrado. Agora ele passa para a operação inversa. Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x quadrado é igual. Menos 28 com menos 7, menos com menos dá mais. E 28 por 7 dá 4.
Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz do 4. X é igual a mais ou menos 2. Conjunto solução, tanto 2 negativo quanto 2 positivo. Na questão J, antes de fazer algo, eu tenho que organizar isso. Tá uma bagunça só. Então, o que eu vou fazer? Faremos a distributiva aqui, tá bom? Vou dar uma acelerada para ajudar vocês. E o restante eu só repito. Mais 10x. E o 30 que está do lado direito, na verdade, eu vou passar para cá já com o sinal trocado, para poder igualar a zero. Ficou pequenininho, mas dá para ver, eu espero. Agora nós vamos juntar os semelhantes. Então, semelhante ao x² não tem ninguém. Aí eu tenho, ó, menos 3x com menos 7x dá menos 10x. Mas menos 10x com mais 10x, todo mundo aqui se anula. Sobrou zero. E eu tenho 21 menos 30, que dá menos 9 igual a zero. Também é incompleta, do tipo que o b é igual a zero, então eu isolo. Quem tem x para um lado, quem não tem para o outro. X vai ser igual a mais ou menos a raiz do 9. X é igual a mais ou menos 3. Conjunto solução, tanto 3 positivo quanto 3 negativo. Na última aqui dessa questão, eu também tenho que fazer aqui as multiplicações, né, distributivas. Esse aqui vai multiplicar pelos 2, esse aqui também vai multiplicar pelos 2, e esse aqui também. Acelerando. Multiplicamos todos, então agora vamos organizar, colocar em ordem. Todo mundo eu vou trazer para o lado esquerdo para daí poder juntar os semelhantes. 2x². Aí, então esse aqui já foi. Esse que também tem x², eu vou passar na ordem aqui já. Ele troca de lado, troca de sinal. Agora só os que tem x. Então, mais 2x, esse aqui já foi. Esse muda de lado, muda de sinal, menos 5x. E esse também estava negativo. A hora que muda de lado, muda de sinal, fica mais 3x. E o 36 também, quando mudar de lado, ele vai passar com o sinal trocado. 2x² menos x² vai dar apenas x². 2x com 3x dá 5x. Anula com esse. Então, tusk. Um anula o outro. Vai sobrar só o 36 negativo. Também temos o b igual a zero. Quem tem x para um lado, quem não tem, muda de lado. x² vai ser igual a mais ou menos a raiz de 36. X, então, é mais ou menos 6. Conjunto solução, tanto 6 negativo quanto 6 positivo. Então, esses são os métodos para resolver uma equação do segundo grau incompleta. Quando b é igual a zero, nós isolamos quem tem x para um lado, quem não tem para o outro. Depois passa como raiz positiva e negativa. E quando c é igual a zero, que foi nos casos das primeiras, nós colocamos o x em evidência e daí igualamos. Quem está fora pode ser igual a zero ou quem está dentro dos parênteses podem ser igual a zero. Então, essa é a resolução da questão 9. Na questão 10, nós temos agora equações completas para nós resolvermos. Tá? Então, nós temos aqui dois métodos que nós podemos utilizar. Ou o método das fórmulas resolutivas, delta e Bhaskara. Eu vou usar toda vez delta e Bhaskara quando nós não pudermos reduzir o A para 1. Por quê? Quando nós pudermos reduzir o A para 1, eu vou utilizar a forma da soma e produto, que eu acho que ela é muito mais rápida para quando o A vale 1, tá bom? Então vamos lá, eu copiei aqui na folhinha à parte para poder acelerar o processo. A questão A, 4x² menos 4x mais 1 igual a zero. Como eu comentei com vocês, como A não dá para reduzir para 1, nós vamos utilizar a equação, as formas resolutivas, delta e Bhaskara. Primeiro, delta, que vale b ao quadrado menos 4ac. O b vale menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, delta vai ser igual a 16 menos 16, delta é igual a zero. Com isso, eu já posso concluir que as duas raízes que eu encontrar serão iguais, ou a gente considera uma única raiz. Então, vamos lá. O x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. O b vale menos 4, então fica 4, mais ou menos a raiz de zero, que é o próprio zero, dividido por 2 vezes o a vale 4. Então, o x é igual a 4 sobre 8, mais ou menos zero, que não faz diferença.
Por isso que eu considero, ó, que só tem uma única raiz. No caso aqui, 1/2, ou, se eu quiser escrever na forma decimal, 0,5. Escrevo o conjunto solução, 0,5, posso escrever assim, ou, sem problema algum, solução meio, tá? Ou de uma forma ou da outra, as duas, né, estão corretas. Na letra B, o nosso A já vale 1. Se o A vale 1, eu até deixei em espaço menor porque eu vou resolver por soma e produto. No caso, eu vou procurar dois valores que a soma vai dar 4, lembrando que é o B com sinal trocado, e o produto desses dois tem que dar menos 12. Uma coisa interessante, ó, quando o C é negativo, é porque uma das raízes é positiva e a outra raiz é negativa. Tá? Então, na verdade, isso aqui não é o resultado de uma soma, é o resultado de uma subtração. Então, quais são dois valores que multiplicados dão menos 12 e subtraídos dão 4? Então, você pode fazer uma listinha se quiser, né, dos possíveis valores que multiplicados dão 12. Por exemplo, 1 e 12, 2 e 6, 3 e 4. E qual deles tem diferença igual a 4? É a segunda lista, ou seja, tanto o 6 quanto o 2. A questão agora é saber qual deles é negativo e qual é positivo. Bom, se a soma tem que dar positiva, é porque o maior deles é positivo. Então fica a solução menos 2 e 6. A questão C, também nós temos o A igual a 1. Então também vou fazer por soma e produto. A soma tem que ser igual a menos 6, que é o B com sinal trocado. E o produto é igual a 9. Dois valores que multiplicados dão 9 e somados dão menos 6. Quais são eles? Tá? Lembrando que a soma tem que estar negativa e o produto é positivo. Então, os dois são negativos. O menos 3 e o menos 3 são dois números iguais. Então, essa é a nossa solução. Se você fizesse por delta e Bhaskara, você descobriria que o delta vale zero, por isso que as duas raízes têm valores iguais. A questão D, como eu não consigo reduzir o A para valer 1, ele tem um valor de 3, então eu vou precisar resolver por delta e Bhaskara. O delta é B ao quadrado, então vai ficar 4 ao quadrado, menos 4, vezes o A, vezes o C. Delta vai ser, então, 16, menos 4 vezes 3, que é 12, e 12 vezes 2, 24. Então, delta seria igual a menos 8. Nesse caso, não precisa nem continuar, porque se o delta dá negativo, nós sabemos que o nosso conjunto de solução é vazio. Não existe raízes reais que conseguem chegar a uma solução para essa equação. A questão E, a variável é o y, né, mas isso não muda o fato de eu ter uma equação de segundo grau. A variável está com maior expoente igual a 2. E aqui no caso, como o A é igual a 1, eu também vou utilizar o método da soma e produto. Eu vou procurar dois valores que somados são iguais a 16 e que multiplicados é igual a 64. Posso fazer uma listinha, mas aqui eu sei que os dois valores que são multiplicado a 64 e somado a 16 é o 8. 8 vezes 8, 64, e 8 mais 8 é 16. Então aqui também nós temos uma única solução. Se eu fizesse o delta, eu chegaria a um delta igual a zero para permitir que isso aconteça, né? Duas soluções iguais, ou uma única solução. A questão F, eu também não consigo isolar, né, fazer o A igual a 1, então vou ter que usar o delta, que vale B ao quadrado, então menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Né? Então, C é negativo. O delta vai ser igual a 1, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 5 dá 20, e 20 vezes 6 dá 120. O nosso delta, então, é igual a 121. Sabendo o delta, eu posso calcular agora a variável x, que vai ser menos b. O b já é negativo, então vai ficar positivo. Mais ou menos a raiz de 121. Vou deixar aqui por enquanto. 121.
dividido por 2 vezes a. Então, o x vai ser 1, mais ou menos a raiz de 121, que é 11, dividido por 12. Temos duas soluções possíveis, uma utilizando o sinal de positivo e a outra utilizando o sinal de negativo. Então, 1 mais 11 vai dar 12, sobre 12, que é 1. E a outra, 1 menos 11, que vai dar menos 10, dividido por 12. Dá para simplificar por 2 apenas, né? Vai ficar menos 5 sextos. Então, o conjunto solução da letra F, menos 5 sextos e 1. Duas raízes reais diferentes, porque o nosso delta deu positivo. E a última aqui, eu também resolverei por sobreproduto. Estou procurando dois valores que somados vão dar mais 6 e multiplicados vão dar 16. Só lembrando aqui o seguinte, desculpa, aqui é negativo. Que se o produto é negativo, isso aqui na verdade é o resultado de uma subtração. Ah, tá, professor, não vou saber o que é. O que você faz? Você faz uma listinha de todos os possíveis produtos que dão 16. Pode ser o 1 com 16, pode ser o 2 com o 8, pode ser o 4 com o 4. Aí depois o que vai acontecer é o 8 com 2 e o 16 com 1 que já estão aqui. E quais deles tem uma diferença igual a 6? Aqui a diferença é de 15, aqui nem tem diferença. Eu tenho como solução o 8 e o 2. Qual deles é o negativo e qual deles é o positivo? Lembrando que se minha soma tem que dar positivo, é porque o maior deles é o positivo e o menor, então, é o negativo. Solução, menos 2 e 8. Bom, então esse é a correção do nosso quiz. Tá? Então, corrigi todo ele. Esse é o conteúdo da nossa avaliação. Então, espero que vocês tenham entendido toda a resolução. Se não entenderam, podem tentar voltar ou, né, no horário de aula e podem me perguntar, tirarem as dúvidas, para que vocês cheguem na hora da prova e não tenham dificuldade alguma para poder resolvê-la. Bons estudos aí e que façam um bom simulado na quarta-feira. Um forte abraço.